Nossa, ao banheiro, eu tô muito apertado. Ih, desse jeito aí vai fazer nas calças, hein? Boca, ô rolha de poço! É isso aí, Cirilo. Mostra quem manda aqui. Tonta, balofa! Em vez de meter o nariz onde não é chamado, por que você não perde uns quilos? Ô, professora, e do que eu sou formado? De banho. Cirilo, você não vai embora? Eu quero ficar um pouco sozinho. Se você quer ficar sozinho, por que você não se enfia dentro de um buraco? Você só é valentão por causa dessa sua pança gorda. O que é isso aí? Peraí, quem é aquele ali, aquela bolota ali? Vai me dizer também que queria ser desenhada de palitinho. O que você tá fazendo aí, hein, ô tampa de poço? Para de mentir, Paulo. Você não odeia vir pra escola, você adora que eu sei. Cala sua boca, sua idiota. Toma cuidado pra você enrolar no seu pança d'água. É a opinião de todas as pessoas que têm pelo menos 2 centímetros de cérebro. Então, porpeta aqui atrás, eu tenho a mesma opinião que todo mundo. Agora, vamos parar de falar de mulher, que eu quero sugerir um plano. Lá vem porquice.